Então, se for para ter esse jogo, esse tensionamento, a Câmara também sabe fazer. Porque, primeiro, eu não tinha nem que pedir. Isso é obrigação da Prefeitura estar vendo isso e fazer. Eu não tenho que estar pedindo para asfaltar uma rua, levar saneamento básico. Nunca votei em nenhuma matéria contra os interesses dos trabalhadores do município de Aracaju, nem contra nenhuma matéria que venha de contra os meus princípios. Porque a pessoa, o prefeito, nem o governador, nem o presidente da República, anda nas comunidades, não. É uma vez ou outra que vai. Vamos ser sinceros. E todos os lugares do Brasil e do mundo que foram na direção da privatização do saneamento básico já estão voltando, vão fazer um caminho contrário. O que os dois poderes têm que compreender é que eles são harmônicos. Apesar de serem independentes, eles são harmônicos. Tem que dar as mãos e resolver os problemas da população. Não pode ter essa disputazinha de vaidade, tipo assim, você faça aí, eu não cumpro aqui porque eu não gosto de você. Dar as boas-vindas ao vereador Ricardo Vasconcelos, mas antes lembrar que essa é a primeira live da nossa segunda temporada da Casa do Seu Papo. Como eu falei, nesta temporada vamos fazer via live, ao vivo toda quinta-feira, hoje excepcionalmente por conta da falta de ontem. É um podcast de política e sobre política, onde a gente trabalha, tenta trazer a discussão política de forma descomplicada, para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor e se interessar por essa questão que é tão fundamental, um tema extremamente fundamental para a vida, para nossas vidas, de forma geral, né? Essa é uma realização da SET Comunicação Estratégica, que é uma empresa de assessoria de imprensa e media training, e também de capacitação. Nós capacitamos aí políticos, lideranças políticas e também profissionais liberais para que sejam mais assertivos nas suas comunicações, né? Através do treinamento de mídia. E eu sou Kátia Santana e neste episódio, como já disse, vou conversar com o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, que está no seu primeiro mandato eletivo. Elegeu-se presidente da Câmara e, curiosamente, ainda no primeiro mandato, já se elegeu presidente da Câmara com maioria de votos, né? Se não me falo, maioria, unanimidade, não me recordo, ele vai corrigir isso para mim se eu estiver equivocada. E Ricardo é advogado, funcionário público da Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, e quero começar dando as boas-vindas, agradecendo, como já agradeci publicamente, dando as boas-vindas e saber onde começa o Ricardo político. Bem-vindo ao Casa do Seu Papo, vereador Ricardo Vasconcelos. Mais uma vez, boa noite, Kátia, a todos que acompanham o Casa do Seu Papo. O Ricardo Vasconcelos é um jovem ainda, né? Tenho 38 anos, me considero bastante jovem, e que começa a sua militância política através do meu pai, que é bancário, empregado público, minha mãe também, e venho da escola pública, né, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. Depois eu passo lá atrás, nos anos de 2005, no vestibular da Universidade Federal de Sergipe, o curso de Direito, e vai despertando essa veia política. Sim. De fato, a advocacia também, ela é uma profissão que aproxima muita gente das pessoas, né? A gente vive a resolver problemas das pessoas. Essa é a profissão que eu escolhi. E a política muitas vezes também é isso. A política é a gente resolver os problemas do servidor público, é resolver os problemas do povo, da cidade, de uma comunidade específica. Então, eu sou muito grato a Deus por todas as oportunidades que eu tive e também por ter conseguido, já de primeira, né, poder sair vitorioso na eleição do ano de 2020. E mais ainda, nunca esteve em nenhum dos meus planos me tornar presidente, né, no primeiro mandato. Isso nunca aconteceu na história da Câmara de Vereadores de Aracaju. Dos 24 vereadores, foram 23 votos favoráveis e apenas uma abstenção, que foi da minha companheira de federação, a Linda Brasil, que agora é deputada estadual, mas a gente compreende as razões, né? E agora a gente, né, dá continuidade à grande gestão que o vereador Nitinho fez, né, ao longo de 6 anos na Câmara de Vereadores. Óbvio que cada um com a sua forma de enxergar a gestão, né, com suas peculiaridades, mas eu tenho procurado dar um dinamismo maior, né, valorizar o servidor público. Estamos dando posse agora, segunda-feira, a mais 25 novos servidores. Vamos contratar ainda mais, porque a nossa prioridade é fazer o serviço público
através do servidor público nato, do verdadeiro servidor público. Não que Perfeito. Aliás, essa questão da convocação dos servidores públicos concursados é uma luta histórica, né? Aliás, não só da Câmara, que há muito tempo não tinha feito concurso, o vereador Nitinho fez concurso enquanto presidente, né? E convocou alguns servidores, o senhor também tem convocado agora uma outra leva, mas essa não é a realidade que se vê na maioria das categorias, não só no município, mas também no estado de forma geral, né? Kátia, e eu enxergo outro problema, né? Quando a gente não faz o concurso público, a gente não vai oxigenando, né, o serviço público, a gente lá na frente vai ter um problema com a Previdência, porque não coloca novos servidores para contribuir com ela e você só está tirando dela. Então, esse é um problema que a gente entende do ponto de vista material, do ponto de vista técnico, da sobrevivência da Previdência Pública, mas também porque o serviço público não pode ser cabide de emprego para ninguém. O serviço público... E a função comissionada, os contratos acabam sendo, na verdade, meio de se fazer politicagem, né? Não é política. Não que todo contratado ou todo comissionado é incompetente, não estou falando isso. Mas quando você contrata sem concurso público, você tira a vaga daquele que estuda, que se prepara a vida inteira para passar num concurso, e também usa muito isso como moeda de troca política. É ou não é, Adriano? Veja, até um certo ponto, sim. Né? As pessoas estavam acostumadas a sempre enxergar a administração pública como um porto seguro. Meu amigo ganhando, meu parente ganhando, eu vou ter um emprego, me aposentar ali sem ter me esforçado, sem ter feito concurso público. Esse não é o caminho, não é isso que a Constituição prega, não é isso que a gente defende do ponto de vista mesmo individual. Eu sempre defendi o concurso público ao longo da minha vida. Acho que o mérito a gente tem que cada vez prestigiar, mas, por outro lado também, Kátia, a gente tem que ter alguns comissionados para a gente também conseguir ter uma certa liberdade para trabalhar, para a gente se proteger também, porque às vezes a pessoa que possa estar lá, efetiva, seja uma pessoa que não tem uma simpatia política por mim e queira me prejudicar. Então, tem que ter o comissionado? Tem. Mas não consigo enxergar a administração pública não sendo feita por servidores efetivos. Perfeito. Concursados. Perfeito. O fato de se ouvir do serviço público, de alguma forma isso impacta na sua presença no parlamento? Demais. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu, ao longo da minha carreira profissional, lá eu atuei o tempo todo na Procuradoria Jurídica da DESO, e a gente se envolvia também com as questões do sindicato, na luta de direitos para a gente, que a gente entendia que eram justos. E é inconcebível que lá eu defendo uma coisa e quando eu tenho a oportunidade de fazer essa justiça e garantir direitos para os trabalhadores, eu não posso vir estar efetivando e garantir isso também. Então, tudo aquilo que eu defendi ao longo da minha vida, eu já, no mandato de vereador, já defendi, não é à toa que eu sempre votei com os trabalhadores, nunca votei em nenhuma matéria contra os interesses dos trabalhadores do município de Aracaju, nem contra nenhuma matéria que venha de contra os meus princípios. Mas, especificamente, eu sou o vereador da base, o único da base que votou desde a LDO de 2021, PPA, LOA 2021, LDO 2022, LOA em 2022, LDO em 2023, sempre votei, por exemplo, com o magistério. Tá? Sempre defendendo que se tenha o piso atualizado. Defendi os agentes de saúde e endemia, defendo também aquela situação dos servidores que estavam naquela tabela da Lei 4.767, uma Lei 46, para me falha a memória do número da lei, uma lei de 2016 que João Alves aprovou no final de seu mandato e que colocava psicólogos, biomédicos, assistentes sociais numa tabela mais favorável. E nos defrontamos agora uma situação de que teríamos que revogar essa lei e fazer com que esses servidores, né, regridam na sua carreira. Eu jamais, mesmo fazendo parte da base do prefeito, eu jamais poderia voltar numa situação dessa. Então, são várias situações que, independentemente do lado político que eu esteja, eu jamais vou abrir mão da minha história de vida, porque eu tenho um nome a zelar, eu tenho que ser coerente, e eu espero que sempre eu continue firme nesses ideais na política.
Perfeito. Vereador, só lembrando aí, pessoal, mandar um aviãozinho para a galera, convidar o povo aí para assistir, acompanhar essa live com o vereador Ricardo Vasconcelos, que é presidente da Câmara Municipal de Aracaju. Vereador, falando de prefeitura, por muitos anos, eu acompanhei a Câmara por muito tempo como jornalista política, e num passado muito próximo aqui, ouvíamos muito falar que a Câmara Municipal, por muito, foi um puxadinho, abro aspas aí, um puxadinho da Prefeitura de Aracaju. Isso era dito pelo vereador da Batalha, pelo então vereador Lucas Aribé. E na sua gestão, essa percepção, né, de poder, de independência, de andar junto, mas, porém de forma independente, isso mudou um pouco, mas mudou por quê? Pela sua postura ou a conjuntura dos vereadores como um todo fez com que isso fosse alterado? Kátia, veja, eu me considero um aliado político do prefeito Edivaldo Nogueira, sempre votei nele para prefeito. E quando o prefeito me chamou para integrar a base dele, eu disse a ele: prefeito, não tem problema nenhum, estou aqui para te ajudar. Tudo aquilo que for bom povo de Aracaju e que está em sintonia com aquelas pautas que eu vou defender no parlamento, o senhor vai contar integralmente com o meu apoio. Agora, tudo aquilo que eu entender que vai de encontro ao que eu vou defender e o que eu sempre defendi na minha vida, infelizmente, eu vou ter que me posicionar. E pode ser que eu venha contrariar o senhor. E ele disse: olha, não há problema nenhum, Ricardo. Mantenha o seu mandato independente, mantenha o seu mandato de forma muito serena, tranquila. Por isso que eu me sinto muito à vontade. O prefeito, de fato, tem tido algumas derrotas no parlamento, mas não são derrotas políticas. São votações que têm um resultado diferente do esperado, porque os vereadores entendem que ali não tinha como se discutir aquele direito ou aquela matéria, né? Então, os vereadores, eles têm realmente feito valer, como você disse, os princípios da independência, da impessoalidade. A gente, de fato, não tinha esse discurso da boca para fora de que queríamos um parlamento independente, mas na hora que trancava as portas ali e começava a votação, a gente votava tudo nas coxas e a reboque de quem quer que seja. Não. A gente analisa muito todas as matérias que são enviadas, a gente discute bastante, a gente ouve o prefeito, mas na hora de tomar a decisão, cada um vota conforme a sua consciência, cada um vota conforme aquilo que acha que é o certo. E em algumas votações, de fato, tivemos resultados que, para quem está fora, quem acompanha a política, acha que é um recado para o prefeito Edivaldo Nogueira, é uma forma de fragilizá-lo, jamais. E ele já compreendeu que, de fato, não é isso. São as posições mesmo dos vereadores que a gente não abre mão. Perfeito. Falando de votações, tem uma pergunta aqui do Paulo Figueiredo. Ele diz o seguinte, isso foi pelo Instagram, tá? A pergunta. Plano diretor, licitação de transporte público, por que nunca saem do papel? Ficam só no discurso. Porque não depende da Câmara de Vereadores de Aracaju. Se dependesse, olha, há 3 semanas atrás, eu solicitei uma reunião com a doutora Thelma na Justiça Federal para pedir que ela solte o processo, julgue e analise o mérito, porque a Prefeitura fez audiências públicas. Do plano diretor, você fala? Plano diretor. Vou começar pelo plano diretor. A Prefeitura fez as audiências públicas e na hora que estava já fazendo a conformatação, ajustando para aquilo que foi decidido em audiência pública, que enviar para a Câmara, né, o CAL, outras instituições entraram com o processo e travou. E nós até agora tivemos um liminar desfavorável ao andamento, já estamos quase nos encaminhando para o 3º ano de mandato, e a Justiça Federal que está segurando, a lentidão da Justiça Federal está atrapalhando uma discussão importantíssima. Nós temos um plano diretor com diagnóstico do ano de 2000, do ano de 1996, aprovado em 2000, atrasadíssimo, a cidade com vários gargalos, várias demandas que a gente precisa debater e resolver, né? A cidade já está há 23 anos só de plano diretor aprovado atrasada, o plano diretor tem que ser renovado a cada 10 anos, e a gente não consegue fazer nada, porque a Justiça está lá, né, no seu tempo, analisando quando é que vai destravar essa discussão. E nós pedimos... Enquanto isso, a cidade vai se deteriorando de alguma forma, porque as construções irregulares vão acontecendo, os especuladores imobiliários vão ocupando espaços que deveriam estar contemplados no plano, mas não estão, e a coisa vai degringolando, né? São vários problemas, Kátia, porque o plano diretor ele dispõe sobre a mobilidade urbana, o plano diretor ele vai dispor sobre a construção vertical, horizontal, urbanização, né? Meio ambiente, regularização fundiária, as questões sociais da cidade.
E a gente quer discutir isso, não é para fazer política, não. É para dar uma resposta à população, ao contribuinte que paga os nossos salários e espera que a gente Sim. dê uma solução, que a gente resolva os problemas da cidade. E aí, quem não está sintonizado, quem não está acompanhando, acha que a gente está de braço cruzado, que a gente não está trabalhando, que a gente não está fazendo nada. E não é isso. Nós estamos cobrando tudo que está ao nosso alcance. E no que diz respeito à licitação, também não está dependendo de nós. O prefeito contratou uma empresa para fazer os estudos, salvo engano, vão até agora setembro, depois é que o prefeito vai abrir, vai ter o edital, vai abrir a licitação e a gente espera participar dessa discussão. Então, não tem uma situação que a gente possa melhorar na cidade de Aracaju que esteja para a roda por parte da Câmara de Vereadores. Vereador, parcerias público-privadas. Temos aí históricos, né, de participação de empresas administrando a gestão em alguns órgãos. Temos aí a saúde, que se discute muito. Temos aí unidade do hospitalar também. O Nestor Piva, gerido hoje por uma PPP. A própria Secretaria de Saúde, recentemente, a Vanessa, estava discutindo aí essa possibilidade de 54 unidades de saúde também serem administradas por PPP e uma série de outras questões. Qual é a sua opinião? E aí, dentro dessa política, dessa parceria público-privada, que é a PPP, tem também a discussão da DESO, né? Que aliás já tem pergunta aqui, querendo saber qual é a sua opinião sobre a possível privatização da empresa. O que é que o senhor pensa sobre as PPPs? Elas, de fato, são relevantes, elas, de fato, destravam a administração e se a necessidade da PPP é por falta de maturidade e de comprometimento dos gestores públicos para com o serviço público. Kátia, veja, quando a gente pensa em PPP, na animosidade a gente pode dizer, não, vamos ser contra porque isso vai privatizar o serviço público, isso vai precarizar o serviço. Veja, tudo depende. Já diz o ditado, né? Tudo começa errado, termina errado. Então, tudo depende da forma como é feito o contrato. Se nós fizermos um contrato que realmente seja bom para a gente, para a administração pública, tem tudo para dar certo. Porque a gente não pode mais conceber nos dias atuais que a administração pública sozinha resolve tudo. Sim. Então, o nome já diz parceria público-privada. É o público-privado se juntando para resolver o problema da melhor forma. Mas essa parceria ela não pode ser onerosa. Ela não pode vir a pesar demais para o Estado. Óbvio que se a iniciativa privada vai prestar um serviço, vai melhorar o serviço público, ela tem que ter uma contraprestação por isso. Ela tem que ter uma remuneração. Isso é óbvio. Né? Agora, o que nós defendemos é que isso não venha tirar o serviço público da mão da administração pública, que o povo não tenha como interferir, reivindicar, né? Porque se passa para a iniciativa privada, acabou a discussão pública, a gente perde a força, a gente perde as condições objetivas de poder cada vez mais, né, resolver os problemas da saúde pública. Então, isso é que a gente defende. Mas se for um contrato, uma parceria que venha para melhorar a saúde pública e não onere tanto os cofres públicos, eu acho que é algo a se pensar, a se discutir, a analisar. Então, tudo começa a partir de um bom contrato. Em relação à DESO, eu nem discuto privatização. Sou radicalmente contra. Não existe possibilidade nenhuma, né, da gente, né, negociar um bem como a água, que é um elemento fundamental para a vida humana. Né? A DESO tem uma função social importantíssima para a sociedade sergipana. Né? Não adianta nem estar aqui a gente, né, fazendo a discussão mais profunda, porque qualquer pessoa consegue compreender que uma empresa privada, quando ela pega uma empresa como a DESO, ela vai querer aferir lucro. Então, ela não vai estar fazendo investimentos em lugares que não tem nenhuma viabilidade financeira. Então, quem vai mais pagar com isso é o povo pobre, são aquelas pessoas que moram nas áreas mais longínquas. A empresa, eu tenho certeza que não terá muitos investimentos, porque a pessoa que comprar, o empresário que comprar, ele vai querer lucro. E lucro significa tirar o máximo, botando o mínimo. Isso é uma regra básica. Ele vai querer colocar o mínimo possível e tirar o máximo do negócio, porque ele quer também ter o seu dinheiro, né, remunerado. Então, hoje a DESO cobra na sua tarifa, basicamente, o custo da operação. Seus funcionários, energia elétrica, produto químico. Mas o empresário comprar a empresa vai colocar isso tudo no cálculo, que é justo, mais a rentabilidade pelo dinheiro que ele investiu. Então, tranquilamente, o povo vai ser prejudicado com a privatização. Quando a gente fala em PPP dentro da DESO, já existe PPP dentro da DESO. Vários contratos, várias formas de associação que são feitas lá dentro da empresa. Já é uma PPP.
Tá? Então, o que a gente tem que discutir de forma muito madura é que uma empresa pública como a DESO, ela tem que ser cada vez mais fortalecida com recurso público. Né? A gente recentemente fez vários investimentos para o esgotamento sanitário. Será que o Estado e a União e o município de Aracaju também, que tanto investiu, vai ter esse dinheiro, né, de volta? Está tudo lá embaixo da terra, a parte de esgotamento sanitário, tubulação. Será que vai calcular tudinho na hora de pagar esse valor? Eu tenho certeza que não. Então, eu já falei ao governador Fábio Mentidieri, que é um grande amigo. Eu disse, governador, o caminho não é a privatização. Sou radicalmente contra. Eu espero que o senhor enxergue qual é o melhor caminho para a DESO. E quem entende do assunto sabe que o melhor caminho é gestão. E o que o governador fala quando o senhor conversou com ele sobre isso? Ricardo, o BNDES não vem de agora apontando que o caminho é esse, PPP, e mudar a gestão, o formato da gestão, tirar a concessão, dar para a iniciativa privada, a DESO fica com a captação, o resto da operação vai tudo para a iniciativa privada. E eu disse para ele, não, veja, você deixar só a captação, Fábio, com a DESO, e o resto com a iniciativa privada, sobra mais nada, está praticamente privatizada. E todos os lugares do Brasil e do mundo que foram na direção da privatização do saneamento básico já estão voltando, vão fazer um caminho contrário, inverso. E eu não quero que o meu amigo pague para ver um grande equívoco, um grande erro. Então, o verdadeiro amigo é aquele que abre os olhos, Cátia, e fala a verdade. Olha, não é a melhor saída, não é a melhor solução para a DESO. Essa é a mesma sentimento em relação ao Banésio? Eu não tratei do Banésio com ele, mas se eu for dar a minha opinião, é a mesma coisa. O Banésio é um banco de fomento, o Banésio tem que ser uma empresa estratégica, assim como a DESO, para ajudar o desenvolvimento do Estado. Quando ela for para a iniciativa privada, ela não vai ter esse compromisso. Então é isso que a gente não pode perder de vista. A gente não pode ter um discurso raso. Não pode privatizar nada. Por exemplo, para que aeroporto e, por exemplo, portos na mão do Estado? Talvez não seja tão interessante. Estradas, né? A gente tem um exemplo de estradas aí. Estradas, né? Tem uma pulsão em relação às estradas, porque se for para pagar R$2, R$3, R$4, R$5 de pedágio, e eu ir daqui até Salvador, e meu carro não se esbagaçar nos buracos, eu prefiro pagar. E eu tenho certeza que o povo todo prefere. Tá? Se for para pagar R$5 e ter a BR-101 do Apoca ao Chuí duplicada, eu tenho certeza que o povo não vai se incomodar de pagar. Agora. Aliás, nós vivemos uma realidade cruel dessa BR-101 há décadas, né, que não se resolve. Né? Apesar de muito investimento, muita discussão, não se implementa o recapeamento, a reforma dessa BR, que é tão importante para todos. Recapeamento, Kátia, é duplicação. Quando você duplicar as estradas, você deixa a trafegabilidade mais segura, né? Porque anda os dois no mesmo sentido, diminui a quantidade de acidentes, aí você já vai economizar com a saúde pública, mortes. A gente tem que se preocupar com as vidas alheias. Então, a duplicação, ela é melhor para o escoamento da produção, ela é melhor para a segurança de quem transita. Turismo, né? Para tudo. É tudo. Então, se tivesse que privatizar as estradas brasileiras e a gente pagar ainda que 5, 6, 7 reais para andar num tapete com mais segurança, menos tempo. E outra, o frete vai diminuir, então talvez os produtos até fiquem mais caros, porque o caminhoneiro vai danificar menos o seu caminhão, vai chegar mais rápido, vai gastar menos combustível. Então, veja, essa discussão eu não tenho medo de discutir com ninguém. A gente precisaria fazer, eu acredito que o governo federal tem esses estudos, tem essa análise, mas, por exemplo, eu não sou político a nível estadual nem federal, mas já passou da hora de duplicar essa BR-235 que leva para Itabaiana. Já passou da hora, veja a quantidade de acidentes que temos constantemente. Tá? Então, eu até falei recentemente com o senador Alessandro e disse a ele, senador, trabalhe nesse sentido, tá? de buscar recursos para terminar a BR-101 no nosso estado e também de pressionar o governo federal fazendo a aplicação da 235. Mas são várias coisas que a gente tem que caminhar no sentido de pensar, né, com a razão, né, deixar nossas paixões políticas de lado e pensar no que é melhor para o Estado. Vereador, a capital tem acontecido muitas obras, muitas construções, né? E pouco tem se pensado na arborização, no manter a preservação do verde,
Até porque temos uma cidade muito quente, né? E se não preservamos as árvores, acabamos por esquentar muito mais. O que é que o senhor pensa sobre isso e o que é que o senhor tem cobrado enquanto parlamentar, enquanto presidente da Câmara, ao município para minimizar esse impacto da falta de árvore, da falta de arborização na cidade? Aumentar a cobertura vegetal na cidade. Veja, Kátia, a gente pensa em vários projetos, tem IPTU verde, reflorestamento urbano, mas tudo a gente esbarra na questão da competência formal e material do vereador, do legislativo. A gente não pode aprovar uma lei que incremente R$ 1 de despesa para o executivo. Sim. Então, se eu vou fazer uma lei para criar um programa de reflorestamento na cidade, a gente aumentar a cobertura vegetal, alguém vai ter que plantar, vai ter que adquirir as mudas, vai ter que ter a reforma da calçada, que é cavar, quebrar, tal. Isso daí incrementa a despesa, é inconstitucional. Então a gente tem cobrado sempre a prefeita Edivaldo Nogueira. Os estudos da Universidade Federal de Sergipe apontam que Aracaju tem um déficit de mais de 300 mil árvores na nossa capital, né? As universidades, os grupos, os fóruns de discussão específicos já apontam que a questão, não só do efeito estufa, mas também da quantidade de chuvas, né, de temperatura na cidade, no centro, as ilhas de calor, né, 4 árvores, me perdoem, uma árvore representa como se fosse 4 ar-condicionados ligados no meio ambiente. Ou seja, com a sensação térmica, porque com a fotossíntese ela libera vapor d'água. Então, observem que a gente embaixo de uma árvore não é só a sombra. O ar que passa, ele é muito mais fresco. É a umidade, é o vapor d'água. Então, se nós transitássemos nas vias com muito mais árvores, mais sombra, a gente teria uma sensação térmica muito melhor, teríamos mais sequestro de carbono e melhoria na qualidade do nosso oxigênio que nós respiramos, inspiramos. Então, a fauna da cidade poderia se desenvolver muito mais. A questão até mesmo de mais frutas, né, para os moradores da cidade, a gente defende isso. Então, a gente cobra, mas muitas vezes o que a gente vê são outras ações acontecendo. Por exemplo, eu sou um grande defensor de que se plante árvores frutíferas, que a copa possa realmente corresponder à expectativa do planejamento urbano, de dar sombra, arejar, tal, ficar bonito, mas por que não árvores frutíferas, para aquelas pessoas que estão transitando poder também, né, aproveitar o fruto. Então, a gente faz essa defesa, né, do reflorestamento, de que se plante mais árvores, mas a gente tem essa limitação, que não pode, como também, né, da recuperação do Tramandaí, aqui nos Jardins, recuperação do Manguezal, ali no entorno da Soledade, na Coroa do Meio, no Inácio Barbosa, Orlando Dantas, a gente cobra, né, essa parte do Poxim, que vem cortando toda a Jabutiana, porque se nós não tivermos a cobertura vegetal ao longo do rio, do trajeto do rio, há uma maior evaporação, há um maior assoreamento, e a gente cobra, mas parece que a gente está com um discurso mais utópico. E eu espero que um dia os gestores do executivo tenham essa sensibilidade e vejam que a questão ambiental não é um discurso bonitinho, não é um discurso para angariar votos, é um discurso que compromete seriamente a existência, a sobreexistência das próximas gerações. É um discurso de vida, na verdade, não é? De garantia de qualidade de vida. Vereador, eu tenho uma pergunta aqui, diz o seguinte: Ricardo, é fato que a sua atuação frente à Câmara Municipal de Aracaju está em um momento ímpar. Qual a sua opinião a respeito da atitude do prefeito Edivaldo Nogueira em silenciar projetos AP? Eu não sei o que é que ele quis dizer com AP. Aprovados. Aprovado deve ser, então. Eu vou ter uma outra conversa com o Edivaldo. Eu não tenho que... A pergunta do pessoal do Café com Política Sergipe. Que não é o Café com Política nosso, diga-se de passagem. Kátia, veja. Eu vou ter uma conversa com o prefeito Edivaldo Nogueira para entender quais são as razões que têm feito ele silenciar em praticamente todos os projetos que a Câmara de Vereadores aprova. Quando você fala silenciar, é não executar, não pôr em prática. Ele não sanciona. Ele não sanciona. Silencia, volta para promulgar. Veja, para mim isso é muito grave e desrespeitoso. Porque se eu for mostrar os projetos que a gente aprova, eu duvido que um cidadão da cidade de Aracaju não concorde com o projeto. Então, assim, eu prefiro até me reservar até um certo ponto,
porque eu ainda vou ter essa conversa olho no olho com o prefeito, você prefeito. Olha esse projeto aqui ambiental de Breno Garibaldi. O que é que há de ruim nisso aqui para o senhor silenciar? Olha esse meu projeto aqui para aumentar a área de permeabilização do solo, a gente diminui as enchentes em todos os bairros. O que é que há de ruim nisso aqui para o senhor não sancionar? É uma resposta política para a Câmara. Então, se for para ter esse jogo, esse tensionamento, a Câmara também sabe fazer. Mas a Câmara é muito madura. A Câmara não quer isso. A Câmara quer somar os esforços com o senhor e a gente resolver os problemas de Aracaju. Mas, assim, é algo que está incomodando bastante o parlamento, porque Emília Corrêa até já chamou a atenção disso, outros vereadores, eu já tinha percebido, mas eu não tive uma conversa ainda com o prefeito. E Edvaldo Nogueira já foi vereador por 2 mandatos, salvo engano, é o prefeito por quarto mandato, ninguém é menino. Ele sabe que isso... O vereador Pastor Diego esteve presente. Desculpa, o prefeito sabe que está fazendo, ele sabe que isso está fazendo com o parlamento, isso não é saudável. E eu vou ter uma conversa, enquanto presidente, eu tenho que procurá-lo para questionar o porquê disso. Recentemente, o pastor Diego esteve na Casa do Seu Papo ao vivo, no episódio presencial, e ele nos disse que, se preciso fosse, iria à justiça para fazer valer, garantir que fossem executados, que fossem sancionados e colocados em prática todos os projetos aprovados pelo parlamento. Essa, na verdade, é uma prática, infelizmente, não só do prefeito Edvaldo Nogueira, mas de alguns gestores que comumente têm... Não sei como se explica isso, porque são projetos que só geram benefício para a população, não geram despesa para o município, por que não sancioná-los e colocá-los para funcionar, torná-los execuíveis, de fato, né? Veja, às vezes, alguns gestores do Executivo vem com a conversinha dizendo bem assim: o legislativo quer ser executivo, quer se meter nas coisas do executivo. E comumente o executivo também quer ser legislativo e mandar no legislativo. Dizer o que é que aprova, o que é que não aprova, o que faz e o que não faz. Mas, na verdade, o que os dois poderes têm que compreender é que eles são harmônicos. Apesar de serem independentes, eles são harmônicos. Tem que dar as mãos e resolver os problemas da população. Não pode ter essa disputazinha de vaidade, tipo assim, você faça aí, eu não cumpro aqui porque eu não gosto de você. O povo paga o salário da gente para que a gente sirva o cidadão como um todo. Por isso que a gente não olha onde é que a gente faz o bem, sabe, Cátia? A gente, quando aprova um projeto, a gente espera que ele traga resultados positivos da Zona Norte à Zona Sul. E essa é a postura da Câmara de Vereadores. Mas, de fato, hoje a gente tem tido um problema muito sério aqui em Aracaju, que a percepção, a sensação que a gente tem é que podem fazer o que vocês quiserem, pode aprovar a lei que for, vou como for, mas eu vou executar aquilo que eu quiser. Perfeito. Mas, tem alguns casos que a própria Câmara pode homologar, né? Sim, se o prefeito silenciar, volta para o promulgo. E quando se trata de emenda à lei orgânica, o prefeito nem sanciona. Por exemplo, as emendas impositivas. Nós aprovamos e a Nitinho sancionou. Eu agora também alterei o percentual. Eu também sancionei. Desculpe, promulguei. Só para explicar, vereador, o que são emendas impositivas para as pessoas saberem o que é isso e para que servem? Cátia, a emenda impositiva talvez seja a maior conquista do parlamento nos seus 167 anos. Porque muitas vezes a impressão que a gente tem, até uma vez eu estava conversando com o George Passo, parece que o deputado e o vereador é só para aprovar moção, título de cidadania sergipano-aracajuana e o projeto que o executivo quer. E não pode ser. Porque somos nós que estamos todos os dias. Ontem eu estava no Padre Pedro e as pessoas dizem, Ricardo, você tapou no passado aqui os buracos da rua, olha para cá como está de novo, um queijo suíço. Então somos nós que estamos lá dentro das comunidades 24 horas, escutando as reclamações e as cobranças. Porque a pessoa, o prefeito, nem o governador, nem o presidente da República, anda nas comunidades, não. É uma vez ou outra que vai. Vamos ser sinceros. É o vereador, o deputado que está mais próximo, ali na ponta do povo. Então nós somos muito cobrados. Por isso, que se vocês forem observar a lógica da política, muitas vezes é mais fácil um prefeito e um governador se eleger do que um deputado e um vereador. Porque a cobrança é em cima do vereador e quem leva a fama de quem não resolveu, de quem não trabalha, é o vereador e o deputado. Porque vamos explicar uma dificuldade que é isso. As emendas impositivas são valores colocados no orçamento do Estado, do município, neste caso, né? Câmara, município. Garante-se essas emendas, os vereadores apresentam, garantem esses valores e o prefeito tem a obrigação de liberar essas emendas para garantir investimentos em determinadas áreas, em determinados setores. É isso? Isso. As emendas impositivas, elas representam
Um instrumento que o parlamento tem, o poder legislativo tem, para na hora que vem o orçamento, vai aprovar o orçamento, a gente coloque, olha, eu quero colocar R$ 500 mil para o hospital, para comprar um mamógrafo para o hospital universitário. Cícero coloca lá, eu vou colocar R$ 1 milhão para abrir 10 leitos de UTI no cirurgia. Emília Corrêa vai colocar alguma coisa na PAI. E aí ela é de execução obrigatória. Não adianta ninguém questionar. Se o parlamento aprovou, ela vai ter que ser executada. Então, é a forma que nós temos, Kátia, de levar pelo menos algum benefício, independentemente da vontade do gestor. Então, eu coloquei emendas para o hospital universitário, que vai comprar agora uma ressonância, um tomógrafo, um mamógrafo, um aparelho de vídeo, vai abrir uma nova central de esterilização, vai abrir um novo refeitório, 10 leitos de UTI adulta, 6 leitos de UTI pediátrica. Então, Sim. olha o benefício para o povo de Aracaju. Eu vou estar lá na porta, mostrando ao povo que vai se beneficiar disso, que vai entrar ali para o UTI, que vai fazer uma cirurgia. Fui eu que coloquei aqui? Não. A gente faz o benefício, faz o bem, nem sabe se as pessoas vão saber ou vão reconhecer. Mas essa é a nossa função. Nós temos que fazer o bem chegar a toda a coletividade. Então, a emenda impositiva, a gente coloca, resumindo, coloca um recurso de execução obrigatória, vai ter que ser feito de qualquer jeito. A reforma da praça que você me pediu, a pavimentação de uma rua, colocar mais aparelho no posto de saúde, construir um novo posto de saúde, reformar uma praça. É isso que é emenda impositiva. É o vereador garantindo que uma obra ou um equipamento vai ser executado, vai chegar até a ponta. E o prefeito tendo a obrigação de fazer valer isso. É a realidade, né? Vereador, tem vários elogios aqui ao senhor, mas eu não vou citar aqui. O senhor, sua secretária vai anotar tudo, inclusive alguma sugestão aqui de melhoria para alguns municípios, locais da cidade. Sua assessoria está por aí, tenho certeza, e vai anotar essas coisas. Mas eu quero o seguinte, nós temos Kátia, minha assessora não está nem aqui, mas eu liberei ela porque é o aniversário dela. Mandar um beijo para cada um. Bom, gente, olha, a live está se encaminhando para o final, vereador. Eu queria que a galera fosse mandando um aviãozinho para a gente fechar 100 pessoas nessa live. Vamos lá? Aviãozinho, galera. Eu não sei mandar esse aviãozinho. Não sei, mas a galera manda aí. Vamos lá, convida os amigos, os inimigos. Já subiu para 92. Vamos lá, tinha 96 no instante. 100? Já tinha mais 100? Tinha mais de 100 pessoas aqui acompanhando a gente. Então vamos lá, que agora tem as perguntas mais aperreadas, que é aquelas que fazem. Vai fazer com certeza o vereador dar uma. Puxar minha orelha depois, né? Vai não, vereador. Vamos lá. Vereador, 2024, o senhor vem para a Câmara Municipal, primeiro mandato, como o senhor bem colocou, de forma histórica, torna-se presidente da casa. A gente sabe dos bastidores, ninguém diz isso publicamente, mas eu vou dizer aqui agora. O prefeito não tinha o senhor na conta como candidato a presidente, ele tinha um nome preferido dele, mas ele não conseguiu fechar, não conseguiu consenso para arregimentar voto, e aí tiveram que engolir Ricardo Vasconcelos. Como é que é isso no parlamento? Conta aí pra gente. Kátia, de fato, todo mundo sabe que o prefeito Edvaldo Nogueira, natural, isso é normal, tinha preferência por outros nomes. Mas ele também tinha me dito, Ricardo, tranquilo, se você conseguir lograr isso, você faz parte da base, você vai fazer uma gestão com o meu apoio. Então, nós procuramos equacionar essa aparente divergência política, né, que nós tínhamos naquele momento, que é entender que eu não era o melhor nome talvez fosse Vinícius Porto ou Bittencourt, mas os colegas, eu vinha conversando com os colegas e os colegas, na sua grande maioria, entendiam que o meu nome era aquele que convergia os interesses do parlamento como um todo, tanto da oposição como da atuação. Eu não queria nunca ver um parlamento que a oposição ela é esmagada, tratorada, todo mundo é igual, todo mundo tem que ter vez, não existe essa diferença, eu não gosto desse jogo. Eu não gosto. É casa de igual, hein? O parlamento é casa de igual. Aí fala que é a casa dos iguais, mas na prática tratou em um grupo porque é minoria. Então basta perguntar aos parlamentares da oposição como é a minha postura, qual é o meu tratamento, que vocês vão saber. Mas é o mesmo. Conta de US$ 1 milhão. Quem apoiou o Ricardo nessa empreitada? O senhor não chegou lá sozinho, né? André Moura esteve presente, Fábio Mitidieri esteve presente, o governador. Quem esteve aí dando esse apoio, esse suporte para a sua chegada à presidência? Apenas os vereadores, nenhum desses nomes. O que eu posso te garantir é o seguinte: na hora da eleição, André Moura me procurou e disse: Ricardo, estar na prefeitura, porque os dois vereadores que tinham ligação com o André queriam outro candidato.
André Sim. procurou assim, Ricardo, veja, conversei com os meninos que você é que vai ganhar. Então é melhor os meninos dialogarem com você. Por favor, se você ganhar, não prejudique os meus. Ajude os vereadores a fazer um bom mandato. Acolha os meninos. Eu disse, André, tamo junto. E André trouxe os meninos para conversar comigo, nós conversamos, então eu sou muito grato ao André, porque André me ajudou a conquistar 2 votos no diálogo e dentro dos bons princípios da política. O governador Fábio preferiu não se envolver na discussão, eu achei até bacana isso. Ele disse, olha, todos que O que estão não é querendo... comum, né? ele disse, olha, todos me apoiam, todos que querem ser, me apoiaram. Então, eu vou ficar aqui na minha turma, vocês que decidam aí, eu achei isso bem bacana. O Fábio é um cara muito republicano, muito educado, sabe fazer política. Então, o Fábio não se envolveu, né? Tiveram algumas outras figuras políticas que tentaram ainda interferir um pouquinho, mas quem me fez chegar abaixo de Deus, quem me fez chegar na presidência da Câmara de Vereadores, foram os próprios vereadores. Tem uma pergunta aqui do Wellington Tadeu. Ele está em Brasília, mas está acompanhando a Casa do Seu Papo. Ele diz o seguinte: o que Ricardo acha de eletrificar a frota de ônibus urbano em Aracaju? Existem bons projetos que podem ser seguidos e que cairiam muito bem para a nossa capital. O que você pensa sobre isso? Acho ótimo. Eu acho que a energia elétrica, né, a gente pegar a frota, não só de ônibus, até mesmo dos carros públicos, e estimular, né, o governo federal deveria estimular os carros elétricos a tirar IPI, sabe, reduzir IPVA, para que a gente pudesse ter cada vez mais carros elétricos, energia limpa, né? A gente defende isso. O meu partido, a Rede Sustentabilidade, tem isso no seu programa. Eu defendo todos os dias tudo aquilo que está no programa do Rede Sustentabilidade. Só que eu não sei o que acontece, porque a turma que está com a caneta na mão para resolver esses problemas parece que pensa diferente, né? Eu não sei se é porque tem outros interesses, mas o Wellington é uma coisa que o Breno Garibaldi defende, eu defendo muito, né? Que a frota, já conversei com o pessoal do CETRANS, vamos fazer essa experiência, rapaz. Compra ônibus pelo menos híbrido, ou então tenta comprar pelo menos alguns poucos elétricos, para que a gente possa dar o exemplo para a sociedade, dizer, olha, nós já estamos dando os primeiros passos daquilo que a gente quer para o futuro. Vereador, o senhor tem aí o perfil de um político aguerrido, apesar de estar chegando agora na Casa Legislativa, está chegando agora no mundo político eletivo. Já tem um perfil de que tem aí foguete subindo, querendo ascensão nesse processo. 2024 já bate a porta e tem aí, inclusive, muitos colegas seus pré-candidatos, ou pelo menos se colocando como pré-candidatos a vaga hoje ocupada pelo prefeito Edivaldo Nogueira. Ricardo está no bojo dessa discussão? Kátia, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, tá? Mas, de fato, tem um grupo de vereadores que vem defendendo que eu seja candidato a prefeito. Eu sou um grande entusiasta, que é a vez de meu amigo Nitinho. Já posso até dizer por quê. Sou um grande entusiasta e um grande defensor de Nitinho. Tem outros nomes bons, como Henrique Clay, porque são pessoas que não estão, né, ainda tão enraizadas no poder público, não passaram... Mas ele tem procura do parlamento. Dentro do parlamento tem vereadores aí se colocando muito... Então, veja, eu sou um grande defensor do Nitinho, mas se não der para Nitinho, tem outras pessoas boas, como o próprio Sim. Fabiano Oliveira, que já colocou o seu nome, tá? Então, a gente enxerga que nomes bons não faltam. O que nós precisamos, o parlamento enxerga, é ter um prefeito parceiro, aliado. O prefeito Edivaldo Nogueira tem sido isso. Mas a gente precisa de um prefeito que, quando a gente liga e diga, olha, por favor, encaminha a equipe ali, fazer um tapa-buraco na rua D, da etapa 3 do Bugio, a gente não tem que ficar pedindo isso todos os dias e ficar quase se humilhando para fazer isso. Porque, primeiro, eu não tinha nem que pedir. Isso é obrigação da prefeitura estar vendo isso e fazer. Eu não tenho que estar pedindo para asfaltar uma rua, levar saneamento básico, colocar médico em posto. Mas, infelizmente, é o nosso Brasil, é uma coisa, né, inerente, está intrínseca, e o vereador, o deputado, tem que estar fazendo essas cobranças constantemente. Isso mostra que a gente tem que avançar ainda muito na política, na gestão pública, que as pessoas deveriam pensar a gestão pública muito mais eficiente do que a gestão privada.
Vereador, passaria aqui mais umas 3 horas conversando com o senhor, mas temos tempo, né? Fim de Casa do Seu Papo por hoje. Eu queria agradecer muito a sua participação. Foi um papo muito agradável. Tenho certeza que aí agora tem 105 pessoas. Valeu aí a audiência, gente, viu? Mas essa live foi importante. Essa live vai estar disponível aqui no Reels da Casa, no Reels da Casa do Seu Papo, mas vai também estar disponível no Spotify e no YouTube. E os principais pontos dessa conversa vão estar nas nossas redes sociais, como sempre tiveram. Então, por favor, compartilhem, ouçam depois o áudio no Spotify ou no YouTube e façam suas avaliações, suas análises e, claro, participem mais da casa. Lembrando que a sua presença aqui para nós foi muito importante, tá? Agradecer muito, não só a você, mas também a Gil, que deu essa força aí para fazer essa ponte e você chegar aqui hoje. Super grata aos dois. E colocar a casa à sua inteira disposição para quando quiser voltar, conversar mais. E aqui tem um chovido elogios a você, vereador top, presidente o melhor. Ou seja, Ricardo é o cara. Vamos lá, Ricardo. Muito obrigada. E a casa está aberta. Despeça-se dos seus telespectadores e ouvir a audiência aqui da Casa do Seu Papo. Kátia, eu quero agradecer a você. Você que é um grande jornalista, sempre muito coerente, sabe? Uma jornalista muito responsável naquilo que você transmite para as pessoas, imparcial, isso é muito louvável. E agradecer, eu estou vendo aqui que várias pessoas interagiram com a gente, muito obrigado pelas palavras de incentivo. As pessoas sabem, Kátia, que eu não sou um político carreirista, eu tenho a minha vida própria, tenho meu escritório de advocacia, tenho meu concurso, eu entrei para a política para tentar fazer diferente. Vocês tenham consciência que não dá para eu acho que eu já dei minha contribuição. E dizer que, em relação a esse tema que eu não fui tão claro, Kátia, que nós vamos aguardar. Eu sou um defensor da candidatura de Nitinho, mas nós vamos aguardar, né, a discussão do grupo, porque nós temos um líder, eu me considero liderado pelo governador Fábio Midieri, temos também a ouvir a opinião do prefeito Evandro Nogueira, mas eu tenho certeza que em 2024 nós vamos fazer uma eleição muito tranquila e eu espero que o povo de Aracaju renove, se tiver que renovar os quadros, para melhor. Então, agradecer a todos e sempre pedir que as pessoas acompanhem a política, porque a política faz parte de tudo nas nossas vidas. Não fiquem à margem da política, porque quando a gente se ausenta, a gente está dando espaço para que as pessoas mal intencionadas ocupem e nos prejudiquem. Eu agradeço a você mais uma vez, de coração. Conte sempre conosco e o nosso mandato sempre vai estar à disposição e servindo o povo de Aracaju. Muito obrigado, um beijo. Muito obrigada. Muito obrigada de coração também, viu? Foi muito bom e parabéns por estar aqui com a gente, disponível e atendendo não só as minhas perguntas, mas também perguntas da audiência aqui, tá? Muito obrigada mais uma vez. A Casa do Seu Papo se encerra aqui hoje, mas quinta-feira, lembrem que tem Casa do Seu Papo ao vivo com a deputada federal Iandra Moura, exatamente, a filha do deputado André Moura, que está aí arrasando como deputada federal, uma garota jovem e muito autêntica. A Casa do Seu Papo fica por aqui, fim de jogo por hoje, mas a gente volta quinta-feira. Lembrando que a Casa do Seu Papo é um podcast de política e sobre política descomplicada. É para você entender o que acontece nos parlamentos, o que acontece na vida pública, para que você fique atento e, como disse o vereador, poder ter a percepção e poder questionar, poder participar, para que ninguém ocupe a sua vaga, ninguém faça diferente daquilo que você pensa, daquilo que você deseja para a coletividade, tá? Produção da Sete Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria de imprensa e media training. Não esqueça, como falei, estamos aí no Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn. Bye, bye. Até quinta-feira, se Deus quiser. Grande abraço. Obrigada pela audiência. Obrigado. Um abraço a todos.